A gente está no quarto tema, que na verdade seria o terceiro, porque a gente acrescentou um do início. O terceiro tema é interessante porque vai falar que a flecha precisa do arco. É tudo uma questão de projetação. Alguns de vocês estão estudando, são inteligentes, então você sabe que uma coisa, ela não é criada assim para não ter uma função. Essa cadeira que você está sentando agora, ela foi projetada. E foi horas e horas com um designer que pensou na estética, como que ela poderia ser bonita para colocar numa sala, a cor dela. Mas, independente das características, se ela é preta, se ela é vermelha, se ela é bonita, se ela é feia, a cadeira foi projetada para quê? Qual é a função de uma cadeira se você não puder sentar nela? Se você cria uma cadeira e ninguém pode sentar nela, ela é inútil. Falou, não, mas eu quero pegar a cadeira e subir nela. Para mim, é mudar uma lâmpada. Aí acontecem acidentes. Pode não acontecer, porque todo mundo, em sua consciência, usa uma cadeira, principalmente de plástico e lisa, para subir em cima e mudar coisas na casa. E acontece acidentes domésticos. Por que acontece? Porque a cadeira foi projetada para quê? E o que foi projetado para que a pessoa subisse e trocasse a lâmpada? Você usa mal aquilo que a pessoa que pensou, ela não pensou para você subir, ela pensou para você sentar. E se você, depois de 1 hora de viagem, ou meia hora de viagem andando da estação até aqui, você está cansado e cheio de suor, o seu cheiro já não é bom. Tô falando para as meninas, tá bom? Ali que vieram de a pé lá da estação. Brincadeira. Aí você chega, você olha uma cadeira, você está cansado. Ah, que gostoso. O que você faz? Você senta, você não vai deitar. Se você deita na cadeira, você não está usando ela bem. Você deita em outra coisa que se chama... E a cama foi projetada para quê? Olha que bonito. Então a flecha, ela não tem uma função. Aí a gente pega a palavra de Deus. Vocês já escutaram aquela palavra de Deus? Eu fiz você uma flecha, uma ponte aguda. Né? Você vai ser luz das nações. Né? Uma flecha, ela foi pensada, tem até aquela peninha no final, para ela voar e alcançar o seu alvo. Existe 3 coisas aqui. Existe uma flecha. Mas uma flecha, você joga ela com a mão assim? Assim, deixa de ser burro, rapaz. Você vai para a guerra lá no meio do mato, lá com os índios. Aí você não tem o arco. Você vai lá jogar a flecha assim na cara dele. Ele vai olhar para sua cara, vai calar sua boca, pum. Não vai nem jogar a flecha em você, vai dar um tapa na sua cara. Você sai daqui, moleque. Né? O que a flecha precisa? O arco. Para ela cumprir a sua missão, que é ser flecha, e ela é uma espécie de munição, ela precisa de um arco. Só que a flecha, acompanhada do seu arco, que é o atirador, o arco também não é que faz muita coisa, o arco é para lançá-la longe. Mas quem é realmente que manuseia? O arqueiro. Mas não tem só o arqueiro, a flecha e o arco. Existe uma outra coisa. Hã? Não, já tá bom, é onde que ela fica. Tá bom, beleza. Tá bom, você não tá errado não, mas também não tá certo. Eu estava me referindo ao alvo. Para que você tem uma flecha? Para que você tem um arco? E para que alguém te lança? Você precisa ir para algum lugar. Você precisa alcançar o seu alvo.
São metáforas, porém é interessante. Por que o tema chama a flecha precisa do seu arco? Porque você é essa flecha. Aí você precisa de um arco para te lançar no seu objetivo. Mas você tem um objetivo? Aí, eu tenho os meus objetivos. Mas atenção, porque você foi projetado, você foi pensado pelo arqueiro. Quem é o arqueiro? Quem poderia ser o arqueiro? Quem que você acha que é o arqueiro? Tá em dúvida ainda, gente? Pelo amor de Deus. Quem que é o arqueiro? Se você é a flecha, só falta você falar, não, eu sou a flecha, mas eu também sou o arqueiro. Eu mesmo me lanço. Você é louco mesmo. Você é doido. Mas você entende que tem muita gente doida? Que quer ser a flecha, quer ser ela mesma o arco, ela mesmo quer decidir o alvo, ela mesmo quer fazer tudo. Daí não dá para discernir. Não dá para fazer nada. Você precisa entender que existe o arqueiro que vai te lançar onde que ele quer. O seu objetivo não é o seu objetivo. Quem é que lança a flecha? Quem é que mira? Se ele é o arqueiro, então ele pensou em você. Assim como aquele projetista pensou na cadeira, aquele projetista pensou na escada, aquele índio pensou na flecha, mas ele já estava pensando no animal que ele ia comer. Essa flecha aqui eu vou fazer aqui, lembra, fazendo a flecha, mas já estava pensando no churrasco. Mas se fosse só para agora, olha a flecha, a obra de arte que eu fiz, vou colocar lá numa redoma de vidro, vai ser o enfeite da minha tenda. O índio fala, você é louco? Porque você constrói uma flecha para ela ir num objetivo, para ela cumprir o seu papel. Então vamos vir para a nossa realidade. Você entende por quê? Que nessas alturas do campeonato, no nosso projeto de vida, a gente precisa entender, poxa vida, sim, eu tenho uma vontade de entender a vontade de Deus, mas eu não posso só querer que a minha vontade prevaleça. Então, quando a gente fala de alvo, e você é a flecha, e quem vai atirar você para o objetivo é Deus, a gente está falando também que a gente tem que ser muito sincero. A gente está aqui também para descobrir essa vontade de Deus um dia, aonde Ele queira que seja o nosso alvo. O nosso alvo, a gente está falando aqui de modo mais simples, dos estados de vida. Aí eu pergunto para você, quais são os estados de vida que uma pessoa pode viver? Vocês sabem. Vocês só nunca, talvez vocês não escutaram dessa forma, porque vocês só falam já pelo nome. Qual que é a minha vocação? Aí você já vai logo falar o quê? Quais são as vocações? Então, mas aí tá meio que errado, a gente tem que corrigir isso. As vocações, o que é a palavra vocação? Alguém lembra? O que quer dizer a palavra vocação? Chamar. Não, eu quero entender se vocês não sabem mesmo ou se vocês estão com vergonha de falar, porque alguns de vocês já fizeram bastante caminhada aí. Então, o que é vocação? A gente fala disso até no Shema. Quem aqui já fez o Shema? Olha, vixe Maria. E você não sabe dizer o que é vocação? Chamado. Vocare. Proferir uma palavra. Por isso que a gente fala que precisa de escuta. Você escuta a voz, a palavra. Então, vocare, vocação, vou chamar você. Então, existe alguém maior do que nós, que nos criou, que nos projetou, nos constituiu, para que a gente fosse algo, para que a gente deixasse o nosso rastro aqui. Então, o que é um estado de vida, então? O estado de vida do casamento, o estado de vida do sacerdócio, da consagração religiosa. Esses são os estados de vida.
Só que aí você é criado só para que você chegue até o seu fim, que é o estado de vida. Aquilo é um meio, mas qual que é o fim? A morte. Não, não é o fim, não. O fim quando vai acabar as coisas. Existe o fim, que é o meu alvo, e existe os meios. Os estados de vida são meios para que eu alcance o meu fim. Qual que é o meu fim? A santidade. A santidade também. Mas qual que era a primeira vocação mesmo, que a gente sempre falou aqui? Então, olha só, aí se a gente não fica esperto, a gente começa a confundir as coisas. Porque a gente sempre falou, qual que é o primeiro chamado da pessoa? Amar. Mas para você amar, você precisa existir, não precisa? Um fantasma não pode amar. Uma pessoa que está só no pensamento nosso, ela precisa existir. Então a gente falou que chamado existem vários. Qual foi o primeiríssimo chamado que você teve? Deus te pensou lá no céu e falou, eu vou criar aqui a minha flecha, vou criar aqui o meu amável filho. Então como que ele fez? O que aconteceu para ele te criar? A cegonha, né? A cegonha passou, jogou você, né? Gente, como que você foi criado, abençoado? Meu Deus, velho. Meu Deus do céu. Vamos participar. Como que você foi criado? O que aconteceu com seu pai, com a sua mãe? Meu Deus, velho. Abre a boca, rapaz. O que é que aconteceu? Você foi cuspido aqui nessa terra? O que aconteceu? E aí você? Oh, glória a Deus, vamos fazer um aplauso. Isso. Você nasceu, meu amado. Primeira vontade de Deus. A flecha nasceu. Vontade de Deus. Então você nasceu. Mas você nasceu assexuado? Nossa, graças a Deus, não é mesmo? Então você nasceu como? Se te deram o nome de Juliana, então não é Juliano. O Juliano, o que ele é? A Juliana é o quê? Olha só, o segundo chamado, vocação. É vocação você existir? Sim ou não? O que vocês acham? Foi Deus que te chamou a vida, não foi? Então, uma vocação. Mas eu não gosto de viver. Cuidado. Você está indo contra a sua vocação, que o nosso Deus é o Deus da vida. Por que você fica querendo morrer a cada 5 minutos? Tem alguma coisa de errado? Quem que é o autor da morte? Olha que interessante. Existe uma vocação que é viver, existir, e existe o diabo que não quer que você exista. E aí ó, os assassinatos, olha aí os suicídios. É um aborto da vontade de Deus. Eu não vou pedir para levantar a mão, mas pode ser que em algum momento difícil da nossa vida a gente desejou não existir mais, ou não. Não sei, não precisa me dizer. Mas é uma tentação. Uma tentação mais simples do que você imagina no mundo de hoje. Basta que você não tenha um sentido. Hoje aqui a gente está falando, nossa, foi Deus que me chamou a viver. Olha, existe uma missão no meu existir. A missão de ser homem, a missão de ser mulher nesse mundo. Olha que interessante. Só que não existe só isso. Dentro da vida, dentro de uma vida como homem ou como mulher, existe uma missão. E que tem a ver com aquela santidade. Qual que é o terceiro chamado, então, para nós? Aí a gente já colega isso com o batismo. O que o batismo nos dá? O que acontece com a gente quando a gente é batizado? Filho de Deus. Então, se você é filho de Deus, você é chamado a viver o quê? Aquilo que vocês já falaram aqui. O amor, beleza, isso mesmo. Mas a gente vai chegar lá também. O amor, a gente já falou que é uma vocação também.
Então, dentro desse existir como homem e mulher, existe um chamado à santidade. Por quê? Porque sede santos como o vosso Pai é. E aí você se transformou em filho de Deus, por graça de Deus, por Jesus Cristo. Então ele vai te chamar para você ser santo. E ser santo é parecer-se com Deus. E o que é Deus? Amor. E você tem, qual é a sua missão nessa terra? Amar. Primeira vocação. Mas tudo é primeiro. Mas antes de amar, eu tenho que existir. E se eu existo de algum modo, como homem, como mulher. Não posso ser confuso nisso. Eu nasci homem, mas aí eu sou trans. Eu sou, como é aqueles negócios lá que fala gênero, transgênero, né? Aí tem a comunidade lá dos LGBT, aí eu sou homem, mas me identifico com mulher, aí mulher que se identifica com homem, e tudo, né? Tudo isso. Vocês já viram algum desses? Já viram a comunidade das boicetas? Desculpa a palavra, né? Vocês já viram? Tem louco pra tudo nessa terra. Não, mas é porque eu sou confuso. Não, eu posso entender que a pessoa tem alguma dificuldade. Só que ficar criando coisa, aí também já é exagero, né? Mas, não vamos falar aqui não tem ninguém que discrimina ninguém, não, gente. A gente acolhe até nas nossas casas, tenta iluminar. Eu espero que vocês sejam maduros para a gente conversar sobre isso. Mas o que eu estou falando aqui? Não estou querendo julgar quem tem confusão nesse sentido, porque depois tudo pode acontecer, a pessoa pode ser iluminada por Deus, né? A gente acredita mesmo nisso. Só que assim, vamos pegar esse caso e vamos colocar dentro de uma vontade de Deus. Não, está aqui o microfone. Obrigado pela observação. Entende? Vamos colocar isso. Se a gente falou que o primeiro chamado é existir, e existir como homem e mulher, por que eu tenho que ir lá e mudar as coisas? Será que Deus já não te fez evidentemente mulher? Se você tem órgãos de mulher, corpo de mulher e cabeça de mulher, mesmo que você pense que não é? Será que você não é homem se você tem órgãos de homem? Se você tem cabeça de homem, mesmo que você pense que a sua cabeça é de mulher? Não muda. O seu físico é de homem. A quantidade de testosterona que você tem é de homem, né? Você não tem útero só porque você imagina que você tem. Você é homem. Aí, você entende como que pode dar problema? A verdade, ela é uma, mas você cria uma outra verdade na sua cabeça. Mas quem é o projetista? Não seria Deus? Não foi ele que te pensou? A palavra fala assim, olha que bonito. Antes do ventre materno, eu te gerei. Antes do ventre materno. Quer dizer que antes que você estivesse lá na barriga da sua mãe, alguém já tinha te pensado e fez você chegar até aqui. Nossa, que bonito isso. Então agora eu tenho um sentido. O que falta para quem quer se jogar da janela? Você acha que os jovens de hoje com 15, 16, 17 anos que tem a vida inteira pela frente, eles querem se matar por quê? Porque não tem sentido. Porque não encontrou o sentido. Você tem o sentido? Rosana, você tem um sentido para você viver? Qual que é o sentido da sua vida? Eu acho que venho buscando na de vida. Você tem Deus, então ele deu um sentido para a sua vida. E quem não tem Deus? Entende por que a gente fica se matando aí fazendo Yeshua para falar para os outros que Deus ama eles e tal? Porque se você não faz isso, a pessoa vai se matar. A pessoa vai falar que é a mesma coisa de se jogar da janela do terceiro andar ou comprar uma bicicleta. Por quê? Porque não tem sentido. A pessoa pode ter muito dinheiro ou pode não ter dinheiro, mas não é esse o problema. O problema é a falta de sentido. E aí quando a gente fala que a flecha precisa do seu arco, a gente precisa de entender qual é a nossa missão, gente. Vocês perceberam isso? Por que vocês estão aqui? Acorda domingo de manhã, vem e tal, aí tem aquela angústia no coração. Meu Deus, o que será que Deus quer de mim? Isso daqui é uma busca de sentido.
E está acontecendo com você. E quando a gente encontra o sentido, a gente fica feliz. E é o desejo do coração de cada um de nós, ser feliz, não é? Ser feliz e realizado. Eu acho que eu já contei isso para vocês. Mas pela primeira vez, hoje aqui a gente está falando, estou tentando falar com vocês, mas eu também me fiz essa pergunta tempos atrás, quando eu tinha 14, 15 anos. Né? A pessoa veio falar para mim, você sabe que isso daqui que você está fazendo, né? Porque eu ajudava, queria fazer, eu ficava feliz de ajudar as pessoas. Só que eu não falava nunca que isso era uma vocação, nem sabia o que significava. Aí essa pessoa passou e falou, nossa, mas por que você é tão jovem aqui ajudando? Será que você não tem uma vocação? Eu falei, o que é vocação? Por isso que eu estou perguntando para vocês, eu acho que também vocês não sabiam muito. Aí sabe o que a pessoa me respondeu? Naquele momento ela me apaixonou para que eu quisesse também eu descobrir. Ela falou assim, a vocação é o chamado de Deus. É um sonho, ela usou essa frase. É um sonho de Deus para você. Falei, nossa, Deus sonhou comigo? Parece que a gente é tão insignificante, né? A gente acha que ninguém gosta de nós, tudo. Só que Deus sonhou com a gente ainda antes que a gente entrasse dentro da barriga da nossa mãe. Porque se Ele permitiu que a gente chegasse lá, é porque Ele já tinha pensado no que a gente seria, o que a gente ia fazer nesse mundo, como que a gente ia se realizar como pessoa, o que através de nós Ele ia fazer aqui nessa terra. Imagina quando Ele pensou em São Francisco de Assis. Ele lá nem tinha nascido ainda, nem estava no ventre da mãe dele. Ele falou, nossa, agora eu vou chamar, ele vai se chamar Francisco, ele vai ser um grande santo nesse tempo aqui do 1200. Através dele eu vou fazer muitas pessoas se apaixonar por mim e pela pobreza, E São Francisco foi santo. Ele viveu todas as vocações. São Francisco, ele não se matou, graças a Deus, viveu plenamente. Ele foi um homem, não foi heterossexual e nem nada, senão ele não seria santo. Ele viveu o seu batismo, a santidade, e deixou para nós uma marca nesse mundo. E você acha que você é menos que São Francisco? Eu pergunto para você acha que você está aqui fazendo o quê? Mas eu não sou igual a São Francisco. Realmente você não é Francisco, você é outra pessoa. Só que se ele nasceu e passou, ele se encontrou na vocação dele e deixou um rastro, por que você também não pode deixar? Nossa, o padre está falando isso aí, você já imagina, já tá a igreja lá de canonizando o santo, né? É o João Marcos Acutis, né? Não é isso não, gente. Olha só, os seus pais, eles descobriram que o chamado deles, o estado de vida que Deus pedia para eles, espero que tenha feito um bom discernimento, era se casar, aí se casaram. Olha o rastro que ele já deixou no mundo, deixou você. Não é nem o top model, nada, mas já deixaram, nasceu uma criança, essa criança era você. Você tem irmãos? Tem irmãos ou não? Tá, tem alguém que não tem, então você que ainda tem que falar, nossa, eu sou único, eu sou maravilhoso, eu sou, e faço e acontece. Mas tem gente que tem muito irmão, falando, nossa, olha só, quanto que aquele casal vivendo a vocação deles já deixou uma marca no mundo. Essas pessoas também vão crescer, também eles vão ter uma vocação. Entende, gente? Então, tudo tem um sentido. Se a gente saísse pelo menos com isso hoje dessa palestra, desse tema, seria muito importante, porque onde quer que se funda o nosso desejo de descobrir a nossa missão, de fazer um discernimento, eu acho que vocês até estão bem para frente, porque na missão a gente sempre fica falando dessas coisas, projeto de vida, isso e aquilo, mas se vai um jovem lá fora e você fala para ele, igual eu comentei com vocês agora há pouco, você sabe o que é vocação? O que ele vai responder? Talvez ele não saiba que existe. Você sabe o que é o chamado de Deus? Não, eu não conheço nem Deus. Aí você conheceu Deus. Aí lembramos do diário de hoje. A sogra de Pedro foi lá, Pedro levou Jesus lá, Jesus curou ela, e aí, desculpa, mas tem quem fale que Pedro negou Jesus 3 vezes justamente por causa disso, né? Porque ele curou a sogra. Tá bom, era uma piada, mas ninguém entendeu, né? Mas tudo bem.
Brincadeira, gente, brincadeira. Vamos voltar aqui. Você viu que Jesus curou a mulher, mas não é para ela ficar preguiçosa. Ele curou ela para ela fazer a missão dela. Aí Deus foi lá num determinado momento que você estava doido na sua vida, e aí te chamou também a viver um encontro com Ele, aí você, agora eu vou caminhar com Jesus. Então se Deus te curou, Deus te trouxe até aqui, te fez você encontrar Ele, isso daqui já faz parte também de um chamado. O chamado à santidade, Deus quer que você fique com Ele. E aí, perto de Jesus, perto de Deus, você vai começar agora a entender o que é a missão sua. E essa missão tem a ver com o estado de vida. O que é o estado de vida? É aquele modo, aquele meio que Deus pensou para que você vivesse a sua maior vocação. Qual que é a sua maior vocação? Amar. O estado de vida do casamento, por exemplo, que vocês falaram. Imagina quanto ama uma mãe. Imagina quanto ela tem que se sacrificar pela família. Imagina quantas noites de sono. Imagina quanto tem que trabalhar para cuidar dos filhos, para educar os filhos, para formar um cristão, um homem de Deus. Então, ela ama naquele estado de vida. Aí todo mundo existe, né? Fala, você existe porque a cegonha te jogou aqui? Não, porque eu nasci da dentro da minha mãe, meu pai que me fez também. Então, quer dizer, olha só, até os santos nascem dentro de uma família. Então, olha que bonito. Através do sacramento do casamento, do matrimônio, Deus perpetua a nossa espécie. Nossa, até um padre. Eu não sou eu sou padre hoje, não vou casar. Mas casei com Deus. Só que minha mãe me fez. Então, né, da onde nascem os santos? De dentro de uma família. Espero que essa família seja de Deus, seja santa, que transmita os valores. Você entende? Então, aquele estado de vida, ele nasceu no coração de Deus para que a pessoa pudesse cumprir a sua missão. Alguns de nós aqui têm essa vocação. Então, como você está falando? Se a palavra está falando que desde o ventre materno você nasceu já com o chamado de Deus, então, o que seria a vocação? O que seria você encontrar a sua missão? É uma questão de identificação. Não é que você está aqui, está caminhando, aí em um determinado momento você faz o seu Yeshua e ali Deus te dá uma vocação. Não, a sua vocação já nasceu com você. Não é que você recebeu ela dentro da barriga da sua mãe. Você já recebeu ela no momento que Deus pensou em você para vir nesse mundo. Eu vou enviar lá o Mateus, lá na Zona Sul, naquela quebrada louca. Eu vou fazer ele nascer lá. Por quê? Porque através dele eu tenho que fazer isso, isso, isso e isso. E ele vai nascer nessa família aqui, ó. Conheço a mãe dele, vai ser uma mãe de Deus e tal. E ele vai crescer, vai fazer isso aqui, depois vai chegar a data X e ele vai voltar para mim, sua morte. Vai acontecer também. Tomara que não seja agora, né? Mas, você entende? Já estava tudo pensado. Aí imagina, o Mateus nasce e Deus estava lá vibrando. Ufa, agora sim, agora ele está crescendo. Molecão, aí vai lá, vai que é sua, Tafarel, né? É isso mesmo. Aí o Mateus cresce e começa a ficar louco. De Deus ele não quer saber, vocação nem sabe o que é. Aí começa lá, as quebradas lá nas bocas, vender uns fumos e daqui a pouco chega alguém e mata ele. Mas aí ele aparece na frente de Jesus. O que você está fazendo aqui, menino? Não pensei isso aqui para você, não. Não, mas eu só fumei uma droguinha lá e nem conheci você, Deus. Aí, o que eu estou tentando dizer com isso, gente? É possível você fracassar também na descoberta da sua vocação, sim ou não? É possível você fracassar. Primeiro de tudo, você pode fracassar, e é difícil hoje em dia você correr atrás. Por que é? Olha aqui, ó, o tema da palestra. Ir contra a correnteza. Você já nasceu
por mais que você nasceu com toda essa vontade de Deus para que você crescesse, entendesse, se realizasse e fosse uma flecha nas mãos do Senhor, né? Só que daí você nasce e cai dentro de um rio. E esse rio tem uma correnteza muito grande. Se você não faz nada para descobrir, se você não faz nada, o que acontece quando você joga uma coisa inerte em cima de um rio? Tem lá a correnteza, você joga lá e a coisa não se move. O que acontece com ela? Não, é uma coisa. Se fosse uma pessoa, assim. Você joga ela na correnteza, o que acontece, meu Deus do céu? Ela vai embora. A água leva embora. Né? Tem até a música, né? Camarão que dorme, a onda leva. Né? Porque foi a correnteza. E se você nasceu, você está nesse mundão aqui louco, se você não faz nada e não luta, não vai contra a correnteza desse mundo, o que acontece com você? Você é elevado como todos os outros. Os jovens estão se matando. Você também vai se matar, porque você não está nem aí, você não está fazendo nada para descobrir. Os jovens estão se drogando. Estão se drogando por quê? Porque tem um desejo no coração deles de entender algo maior, eles não encontram e vão buscar na droga. Mas eu não vou ser assim. Quem falou? Você pode não usar droga, mas você vai querer usar o remedinho lá que faz você ficar dormindo, você vai usar outra coisa, você vai se drogar lá na pornografia, você vai ficar drogado na Netflix. É tudo aquilo que te dá alguma coisa de felicidade momentânea, você vai atrás, porque você não está indo atrás do sentido verdadeiro. Então, gente, o que é, a irmã Renata estava falando sobre a liberdade, né? O que é essa liberdade? Você é livre, ou você precisaria estar livre para você poder dizer sim, o seu sim a Deus. Se a vontade de Deus, a gente viu no tema passado, ela é boa, ela vai me fazer feliz, então por que eu não acolho ela? Pode ser por duas coisas, ou porque eu estou drogado em mim mesmo e quero fazer a minha vontade, ou porque eu tenho uma visão distorcida de Deus. Quer um exemplo de uma pessoa que tem uma visão distorcida de Deus? Ela acha que Deus é um carrasco. Tá de marcação comigo lá. Toda vez que eu penso uma coisa, eu vou lá, eu tenho medo até de rezar, porque daí eu vou rezar porque o que eu queria fazer uma coisa, aí Deus vai falar que eu tenho que fazer uma outra. Mas espera aí, eu acho que isso daí você está projetando o seu relacionamento com o seu pai da terra aqui, que vocês não se dão bem, com Deus. Eu acho que Deus não tem nada a ver com isso não. Deus, ele é Deus, então ele pensou algo, pode ser que um Deus amor pense algo de ruim para você? O que vocês acham? Nossa, gente, vocês estão desanimados, dorminhocos hoje, nossa, credo, vocês nem respondem o que a gente pergunta, mano, presta atenção. Vocês acham o que, gente? Já que vocês estão aqui, vamos ficar aqui mesmo, né? Não vamos ficar com a cabeça no mundo da lua, né? Se Deus é amor, pode ele pensar um projeto para a sua vida que não seja bom? Então por que todo esse medo de você parar para escutar a vontade de Deus para você? E se a vontade de Deus, a gente falou do casamento, que é mais simples. Que bom, é o que todo mundo faz. Lógico, graças a Deus, porque senão a nossa espécie estaria comprometida. Mas não tem só isso. Qual que é o outro estado de vida? A consagração. Mas a consagração depois ela se reflete em outras coisas. Dá um exemplo de um modo que a pessoa pode se consagrar a Deus. Se for homem, por exemplo, ser padre. Mas uma mulher pode ser padre? Então ela vai se consagrar como? Sendo freira, sendo feia, ou freira, né? Então, existem 2 estados de vida, não existe muitos. Tem alguém que tem dúvida que existe só 2? Tem gente que fala que existe 3, 4. Mas e o celibatário? Vocês nunca tiveram essa dúvida, não?
Então, por que vocês não falam? Você tem dúvida? O que é um celibatário? Sabe me dizer? É quando você escolhe não se relacionar com nenhuma pessoa, você escolhe Deus. E isso daí, se você não vai se relacionar com nenhuma pessoa, o que é? Se só existem dois estados de vida? É uma consagração, é isso. É uma forma de consagração. Mas eu não quero ser padre. Talvez realmente você não queira, mas talvez você nem possa. Mas você pode ser um celibatário, se entregar a Deus. Porque se você não vai se entregar a uma pessoa, então você não está classificado dentro do matrimônio, do casamento. Então, qual que é o nosso alvo? Para que a gente nasceu, gente? Eu nasci para quê? Para que Deus me chamou até aqui? Se existe dois estados de vida, então por que eu tenho muita resistência? Vocês já escutaram algum jovem, ou talvez você algum dia pensou assim? Eu, quando crescer, eu não vou nem casar e nem me consagrar. Quem falou? Quem pensou nisso? Ou já escutou alguém falar isso? Você? Você já chegou a falar isso? Eu vou falar isso. Ao seu irmão? A minha irmã. A sua irmã. Ela fala. Vai casar, não vai fazer nada. Então. Vai sozinho trabalhar. Pois é. Aí se ela não casar, e se ela não... Pode falar. Eu tô brincando de casar nem vira padre. Hã? Eu tô brincando de casar nem vira padre. Tá, então... Aí eu mais um pretendo, nesse vontade de Deus também, já se batalha. Então aí já é uma vivência em Deus, mas é já meio que voltado para a consagração isso. É uma consagração de si também. Eu quero ser celibatário, quero viver para Deus. Isso é uma espécie de consagração. Mas eu não estou falando dessa coisa. Eu estou falando desse jovem que fala, eu não quero me casar. Casar para nós, a gente tem que tirar toda a poesia, hein? Casar quer dizer ralar com a sua família, sustentar sua esposa, seu marido, gerar filhos e educá-los na fé. É uma grande missão. E o padre, será que trabalha menos do que o casal? Olha um monte de filho, aí vai, celebra a missa, confessa, e todo mundo quer falar com ele e tal. E tem que ser santo também, senão não vai para o céu. Principalmente ele, porque fala de Deus e depois não vive, né? Aí, imagina quanto egoísta é uma pessoa que chega e fala, é muito difícil casar, não quero. Tá bom, então você vai se consagrar a Deus? Não, é muito difícil. Então aqui abre-se uma terceira via, a via do bezerro gordo, do preguiçoso. Porque se uma mãe de família e um pai de família se doa e vive a vocação do amor plenamente no casamento, qual que era a mesma primeira vocação? Então, o meio para que a pessoa possa viver essa vocação ao amor plenamente, se for vontade de Deus para ela, vai ser o casamento, se for esse o chamado. E a pessoa vai fazer, olha só, os santos que viveram a santidade na família deles e tal, a mãe do Santa Gema, né? E todas essas pessoas que se casaram. Mas aí depois tem os santos que escolheram também ser padres, né, que são bastante, escolheram consagrar a Deus, que são freiras. Imagina, para um bezerro gordo desse, que não quer nem se consagrar, e nem virar se casar, para ele poder viver mais ou menos igual a uma pessoa que se casa em Deus, ou uma pessoa que se consagra a Deus, ele teria que fazer isso aqui, ó. Ele deveria acordar cedo, trabalhar o dia inteiro, igual um pai de família trabalha, ok? E aí depois, quando ele chegasse em casa, para que ele vivesse no mínimo o que um consagrado vive, que não tem horário, ele deveria doar todo o salário dele, porque ele não precisa, porque ele não tem família. Ele deveria doar todo o salário dele para caridade, e aí depois procurar o voluntariado para fazer
né? Porque se o pai de família fica até meia-noite, né? Imagina, trabalha o dia inteiro. Aí depois chega em casa ainda tem que brincar com os filhos, ainda tem que fazer as coisas de casa. E um consagrado então nem se fala, às vezes nem dorme direito. Para um bezerrão desse entrar no céu, ele deveria pelo menos trabalhar igual um pai de família trabalha e depois se doar mais do que um consagrado se doa. Não é mais fácil você fazer a vontade de Deus, porque ele já pensou para você, ele já te fez nascer, já falou, o Guilherme, eu acho que eu quero, não vou falar aqui, é só um exemplo, tá? Você está discernindo ainda. O Guilherme, eu já pensei para ele que um dia ele vai ser padre, ou vai se casar, para você não ficar em choque, tá bom? Deus já pensou por você. Você é a flecha? É. Só que o arqueiro, o seu arco, ele já foi projetado. E qual que é o seu alvo? Deveria ser o seu alvo. Encontrar essa vontade de Deus para que você possa... Você não tem que ficar louco pensando em você. Eu, quando crescer, vou me casar, vou ter 10 filhos. Não, eu quero encontrar qual é a vontade de Deus para mim. E se a vontade de Deus for para mim se casar, então eu vou me doar. E se você é aberto à vida, e se Deus quiser me dar 10 filhos, Ele vai dar. Se Ele quiser me dar 5, Ele vai dar. Se Ele quiser me dar 1, Ele vai dar. Mas o que eu persigo? A vontade de Deus. Eu cresci. Quando eu crescer, eu quero ser padre. Porque se Deus te chamou, é uma coisa boa. Porque esse querer também tem a ver um pouco, né, com aquele desejo que Deus coloca no nosso coração. Não é matemático, porque às vezes a gente tem uma dificuldade. Imagina uma pessoa que nasce numa família totalmente desestruturada. Ela pode desenvolver duas coisas. A primeira é uma aversão para ter família, porque eu só sofri nessa família. O pessoal fala que ser família é bonito, mas a minha família é toda desgracenta. Meu pai bebe, minha mãe é doida, e poxa, se isso é casar, se isso é o casamento, então eu não quero viver isso. Mas vai criar uma aversão. Só que isso daqui já é ruim, porque você não está livre para você viver a vontade de Deus. Você está condicionado àquilo que você viveu na sua família. Vocês concordam comigo, gente? Eu estou falando grego aqui. Não é mais difícil para uma pessoa que não teve um modelo bonito de família pensar em ter uma família depois? É mais difícil. Ou pode ser o radical contrário. Uma pessoa que teve uma família doida pode desenvolver no coração dela, agora sim, eu vou ser diferente, eu vou casar, eu vou dar tudo aquilo que os meus filhos precisam. Aí no final vai mimar o filho, vai... Na verdade, ela está querendo casar só para que ela possa preencher aquele vazio que ela tem dentro dela. Mas talvez também porque não conhece que existe outra coisa. Então, prestem atenção, gente. Quem é a flecha que consegue encontrar o seu alvo? Aquela que é livre de voar ao objetivo que Deus colocou. Se você é condicionado, primeiro de tudo, com a sua própria cabeça. A gente acabou de falar que existem diversas vocações na grande vocação que Deus chamou a gente. Se você tem algum defeito em alguma dessas, e alguma dessas você não aceita viver direito, vai ser muito difícil de você chegar lá na plena realização do amor, que vai ser o seu estado de vida. Vamos recapitular. Se só faz a vontade de Deus quem existe, quem vive. Se você morreu, acabou a vontade de Deus. Tchau. Já era. Não dá mais para viver. Um morto não vive a vontade de Deus. Vocês concordam comigo? Sim. Só quem vive que consegue colocar em prática a vontade de Deus. O fulano morreu. Então acabou a vocação dele. Imagine uma mãe que tira a vida do próprio filho no útero ainda. Como é o nome disso? Aborto. Você abortou, mas você não abortou só a vida. Você abortou tudo aquilo que aquela pessoa ia ser, a vocação dela, o que ela ia deixar nessa terra. Por isso que é uma abominação para nós que cremos isso. E a gente nunca pode ser conivente com uma coisa dessa. Aquela pessoa talvez ia mudar uma parcela de lugar que Deus ia mandar ela. Só que você tirou a vida dela antes. Ela não vai poder mais responder a vocação dela porque você a matou. Meu Deus, é muito sério. Aí, vamos colocar outro defeito.
Deus te chamou desde o ventre materno para que você se casasse. Só que no meio tempo você teve confusões quanto à sua sexualidade. Mas pode casar alguém que tem dificuldade com pessoa do mesmo sexo? É o que as pessoas do mesmo sexo mais querem. Que até a igreja abençoe elas e fala, não, pode casar com outro homem, com outra mulher. Mas não é isso, a igreja nunca vai fazer isso, porque isso aqui vai contra a vontade de Deus. Isso não é, isso daqui é uma coisa fake, não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que, vamos lá em Gênesis, por isso o homem deixará seu pai, sua mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. E o fruto que nasce disso, né, é a multiplicação. Vocês vão crescer e se multiplicar. O nome disso se chama filhos. Duas pessoas do mesmo sexo podem ter filhos? Ah, mas já encontraram jeito de fazer. Fake. Não é do jeito que se faz. Onde que o homem fecunda a mulher e a mulher engravida e faz um filho. Gente, você pode até não concordar, gente, presta atenção. Vocês podem até não concordar com o que eu estou falando, mas é um direito seu. Só que você entende, aqui a gente está falando aqui dos defeitos que podem impedir que você chegue lá na realização da vontade de Deus. A gente está falando aqui de estado de vida. Você não vai conseguir ser livre para você contrair um casamento se você tiver alguma dificuldade nesse sentido. Você vai ser sempre condicionado a fazer do seu jeito. Qual que é o seu jeito? O meu jeito é que eu gosto de mulher, então se eu sou mulher, eu gosto de mulher, então eu vou querer ficar com mulher. Mas isso não é o casamento. Vamos ser abertos de coração e de mente. Ah, mas eu me senti triste porque o pai está falando uma coisa que eu tenho dificuldade. Tá bom? Então, é importante que você tome consciência. Você vai ter mais dificuldade para você encontrar a vontade de Deus. Mas para Deus tem alguma coisa de impossível? O que está escrito lá na Bíblia? Para Deus, nada é impossível. Então, se Deus te trouxe para perto dele, é para te explicar as coisas. Talvez no seu coração você tenha uma dificuldade, só que isso não te impede, ou não tira de você um chamado de Deus que ele tinha feito desde o ventre da sua mãe. No meio do caminho, a gente foi descobrindo coisas boas, mas também erradas, e isso vai nos complicar. Só que não é impossível da gente voltar e falar, não, eu vou me colocar nas mãos de Deus. Quando é que uma coisa também, vamos colocar, uma pessoa, é um caso que já aconteceu com a gente, acho que alguns de vocês até conheceram, mas não vou citar nomes, só para dar o exemplo. Tive uma pessoa que participou por algum tempo do projeto de vida, né, e ele tinha a cadeira de rodas. Mas por que ele estava na cadeira de rodas? Porque ele sofreu um acidente? Não, ele nasceu com alguma dificuldade. Qual que era a dificuldade dele? Ele não tinha as pernas, ele não tinha os braços. Ele não tinha os membros, então ele conversava, falava, ele era são, né? Ele era só. Só que assim, ele tinha dificuldade. Aí vamos fazer uma aplicação prática aqui, para vocês entenderem. É fácil ou é difícil fazer o discernimento desse irmão? O que vocês acham? Porque se a gente está falando que existe só duas vocações, se casar ou se consagrar. Ele não tem os dois braços e as duas pernas. O que precisa para você ser um padre? Eu não entendi nada que vocês estão falando. Precisa de... Tá bom, os dois braços, mas é com o braço, eu vou me consagrar lá daqui a pouco a missa. Bem, Senhor, o que é que precisa? Ufa! Glória a Deus!
As mãos estão coladas no braço. Ufa! Então, nossa senhora, gente. Acorda aí, mano. Tá caindo tudo. Né? Meu Deus do céu. Hoje tá cruel mesmo a coisa, hein? Então, você entende? Aí a pessoa já nasceu dessa forma. Então, mas Deus foi injusto com ela. Não estamos aqui falando de justiça ou injustiça. A pessoa nasceu com uma dificuldade que já determinou que alguma coisa ela não vai poder fazer. Então, para ela, na verdade, já é claro, até a verdade do corpo dela está dizendo, olha, você não pode ser isso. Então, vai por essa linha. Aí, depois, eu não sei, será que uma pessoa que não tem os membros inferiores e superiores, ela pode também se casar? Será que ela ia conseguir se casar, ter filhos? Será que ela ia conseguir? Não sei. Eu conheço, tem alguns casos, se você vai lá na internet, tem uma pessoa que não tem os braços, que tem só os cotoquinhos aí de pé, que ele tem uma esposa linda, fez 2 filhos, que bom, ele está conseguindo viver a vocação dele. Só que no caso, ele nascesse sem um membro que o faz homem mesmo para reproduzir, será que ele poderia falar, eu vou me casar? Não. Então o que é? Qual é a clareza para ele? Que ele precisa ser um celibatário por força, porque ele não vai conseguir consagrar, porque ele não tem as mãos, ele não vai conseguir nem ser um homem, um marido nesse sentido, de se casar com alguém, ele não ia conseguir cuidar da família dele. Então já está determinada a vocação. Por que eu estou fazendo essas aplicações com você? Porque para você tomar consciência de quanto você é livre. Meu Deus, gente. Nossa, tem tem um capeta nessas canetas, nesses negócios. Meu Deus do céu, gente. Nossa senhora. Levanta aí, pega o negócio, meu Deus. Sai capeta da distração daqui. Quer dizer que esse tema aqui, o diabo não quer que vocês aprendam mesmo. Vocês ficam se distraindo. Só que é uma coisa essencial. Porque a confusão maior que vocês trazem é essa. Fala, por que você está aqui? É porque eu quero saber minha vocação. Não, vamos com calma. Você acha que você já vai sair daqui de 3 temas do projeto de vida já sabendo se você vai casar ou se vai se consagrar? Eu acho que não. Vai precisar de um caminho para você entendendo isso. Mas ele já está aí no seu coração. Porque desde o ventre materno você já nasceu com isso. Então, se você já nasceu, você vai ter que ir se identificando, vai ter que ir pedir ajuda para fazer um discernimento daquilo que é. E o discernimento que vai ser feito vai ser em base daquilo que você aprendeu até agora, da família que você nasceu, com o corpo que você nasceu. E se você é homem, vamos fazer um discernimento de homem. Se você é mulher, vamos fazer um discernimento de mulher. Não vamos ficar mexendo nas coisas ao modo que a gente acha que é bom. Não, existe a verdade se impõe sozinha. Por que eu usei esse exemplo? Porque eu quero perguntar para vocês têm algum defeito de corpo, de mente? Se a resposta é sim, então vamos pensar. Mas se não é, então olha só que bonito, mais do que nunca para vocês, Deus deu uma liberdade para vocês fazerem a vontade dele. Vocês não estão condicionados. Você nasceu com suas pernas? Você nasceu com as suas mãos? Então você também pode pensar que talvez Deus te chame a ser um padre. Você nasceu homem, funciona tudo direitinho, tudo certo. Então você pode ser pai. Todo mundo aqui é são, funciona direito? Então é para você o discernimento, porque você precisa entender. Olha, qual que é a beleza do sacerdócio, qual que é a beleza da consagração. Olha o que... não, padre, eu tenho alguma dificuldade aqui. Então, beleza, vamos se concentrar aqui e vamos ver o que Deus quer também nessa dificuldade que você tem. Mas você é são, você vai conseguir, se Deus te iluminar, se você fizer um discernimento, você vai conseguir entender a vontade de Deus com a sua mente. Porque a vontade de Deus precisa se transformar a sua também. Você já viram aquela expressão? Fulano está fazendo aquela coisa com má vontade. O que vocês acham que é fazer uma coisa com má vontade? Quando você vai fazer alguma coisa, faz errado.
Ah, então quem erra, então faz sempre com má vontade? Faz de qualquer jeito, você não faz o que você deveria fazer, você faz. Porque você está com má vontade. Mas por que você está com má vontade? Porque você não queria estar fazendo. Você não queria estar fazendo aquilo. Você entende que pode ser evidente que Deus te criou dessa forma, porque Ele queria que você fosse aquilo que Ele queria que você fosse lá na frente. Pode ser verdade que Deus já pensou aquilo que é para você. Pode ser verdade que Deus já está conduzindo, mesmo que você pense, caramba, tudo aquilo que eu quero fazer não dá certo, caramba, tudo aquilo não dá certo, parece que Deus está no meu pé, não me deixa fazer as coisas que eu quero. Por quê? Porque Ele está já te conduzindo àquela vontade, porque Ele sabe que é aquilo que vai salvar você. E por isso que, graças a Deus, boa parte das suas loucuras não deu certo, porque foram livramentos, talvez. E aí, você vai chegar lá e falar, nossa, ainda bem que eu não caí nisso, ainda bem que não deu certo aquilo, porque senão eu não estaria fazendo a vontade de Deus hoje. Mas pode ser que agora seja difícil, mas lá na frente você vai entender. Só que você entende que você também pode, se você não adere a essa vontade de Deus, você também pode começar a fazer aquilo que é de má vontade, a vontade de Deus. E quando a gente faz de má vontade, o que vocês falaram que acontece? Não faz bem feito, faz de qualquer jeito. Hã? Faz reclamando. E quem reclama é um sinal de felicidade ou de tristeza? Então você entende que precisa que a gente eduque a nossa mente a querer perseguir esse alvo, a vontade de Deus? Você entende que a sua mente também precisa... Ô Maria Judite, vamos prestar atenção, gente. Já está terminando já. Depois vocês pegam o que vocês têm que pegar aí. Mas entende que você também precisa querer essa vontade de Deus? Porque Deus pode ter pensado tudo para você, pode ter feito você chegar até aqui, pode ter dado um corpo perfeito para você, pode ter te dado uma cabeça que dá para você querer fazer as coisas, mas você não quer. E aí você vai fazendo de má vontade. Ou então você nem vai fazer. É aquelas pessoas que erram. Não erra porque quis, porque não, porque simplesmente eram egoístas demais para fazer a vontade de um outro. Eu quero fazer do meu jeito e ai de Deus se Ele fala que eu tenho que fazer outra coisa. Eu não estou nem aí, eu vou fazer do jeito que eu acho. Aí depois não se iludam, né? Não fiquem surpresos se depois das coisas, mesmo você fazendo uma coisa que você gostaria de fazer, você não sente feliz naquilo. Parece que não te completa, porque talvez não era aquilo que Deus tinha pensado para você. Só que depois já é tarde demais. Imagina, não era a sua vocação casar. Aí você casa. Será que você vai conseguir ser plenamente realizado se aquilo não era a vontade de Deus para você? Talvez você até consiga ser uma boa esposa, um bom marido. Você até consiga fazer aquilo que você faz, o feijão com arroz. Só que dentro do seu coração, se você foi chamado a casar com Deus, nossa, coitada da sua mulher. Não porque ela é ruim, mas ela não vai conseguir preencher o seu coração como Deus ia preencher, porque Deus é infinito. Como uma pessoa finita, uma comedora de feijão igual eu, pode me dar aquilo que só Deus ia me dar? Por isso, gente, a gente precisa pensar nisso, porque aqui eu estou falando várias coisas, só que se eu falo para vocês que a sua felicidade plena depende de você responder sua vocação, aí eu acho que você acorda para a vida. Porque o que um jovem mais busca no coração dele? A felicidade. Levanta a mão aqui quem busca a própria tristeza. Opa! Você busca? E quem busca felicidade aqui? Quem quer ser feliz? Então aí a gente começa a falar uma língua diferente, porque se a gente está entendendo aqui que é a vontade de Deus, que é a vocação que Deus te deu, que é o estado de vida que Deus pensou para você, que é o alvo que você tem que perseguir para que você seja feliz, então
Então, olha, que bom, eu quero ser feliz. Vocês acabaram de falar que querem. Né? Então é isso que nos motiva. Se não é o desejo pela felicidade que motiva a nossa descoberta, o nosso discernimento. Só que assim, eu queria terminar dizendo uma coisa. Para você conseguir entender e perseguir a vontade de Deus, o alvo, que é a sua missão nessa terra, você precisa ter humildade de estar livre e de ter um coração livre. Aí a pergunta que eu faço, que daqui a pouco vocês vão poder ver lá no deserto, né? Também vai ter atividade, mas a pergunta que eu faço que vocês poderiam rezar em cima é essa: você é livre mesmo? Você é livre fisicamente para você responder qualquer tipo de vocação que Deus te chame? O que você acha? Eu não tenho problema de saúde, eu tenho minhas pernas, meus braços, minha cabeça funciona bem. Você sabia que para admitir, por exemplo, um padre, eu fiz isso. Mas graças a Deus que eu passei, eu pensei que eu era louco, mas não sou. Né? Mas para você admitir um padre, como padre, você precisa fazer o exame psicológico para ver se a pessoa não é doida. Por quê? Porque um padre ele precisa ser são de cabeça. Ele vai estar no meio das pessoas, ele vai ter que defender a fé, ele não pode sair aí fazendo besteira. Pode falar. Depois, ele fica com algum problema de saúde assim, mental de boa. Aí ele tem, não sai dele o sacerdócio. Eita, meu Deus. Não sai dele o sacerdócio, porque é indelével. Só que ele pode pedir uma dispensa e a igreja falar por motivos de saúde, ele não pode mais exercitar o ministério. Aí ele vai para uma casa de repouso, porque ele ficou doido, né? Ou então, vocês sabiam, gente, isso aqui é uma curiosidade. Vocês sabiam que na antiguidade teve uma perseguição muito grande para os cristãos lá em Roma? Né? Eu acho que foi Nerone, alguma coisa assim. E esse cara era muito sinistro, velho. Ele queria acabar com a fé. O que ele fez? Ele começou a cortar as mãos dos padres. Para ser padre, ele não matava, cortava as mãos. E um padre sem mão, ele pode consagrar a hóstia? Imagina a crueldade, se ele tivesse ido mesmo, tivesse cortado a mão de todo mundo, não existia mais padre. Graças a Deus que Deus criou ele depois. Mas olha só que coisa. Aí você tem suas mãos, por que você não pode pensar também que Deus possa querer usar delas? Um dia, talvez até te chamar para o sacerdócio? Estou falando assim, você é livre fisicamente? Se a resposta é sim, beleza, faz lá o xizinho lá, muito bom. Aí eu pergunto, você é livre psicologicamente? E se a pessoa for doida, tiver alguma dificuldade, será que ela vai conseguir viver a vocação dela? Aí entra uma palavra que se chama idoneidade. Você é idôneo para você fazer aquilo que você pensou? Esse menino aqui da cadeira de roda, ele queria ser padre. E foi difícil de tirar da cabeça dele isso. Ele chegou, padre, vem aqui, eu quero que o senhor seja meu diretor espiritual. Eu falei, meu Deus, eu vou ser sim, meu filho. O discernimento dele durou um mês. Só. Porque foi simples de fazer. Só não sei se ele gostou muito. Porque eu tive que falar a verdade para ele. Falar, meu filho, não dá para você ser padre. Mas por quê? Estou explicando para vocês agora que você não tem as mãos. Como que você vai consagrar? Ele entendeu. Hoje ele está feliz porque ele entendeu que na condição dele, ele pode se doar para Deus, pode falar de Deus. Ele tem uma boa cabeça, muito inteligente. Ele fala muito bem de Deus. O que ele falou? Talvez minha missão seja para testemunhar a Deus. Eu vou ser um celibatário. Olha aí. Encontrou. E dentro da dificuldade dele, encontrou a vontade de Deus. E ele está feliz, está realizado. Pelo menos está buscando essa realização. Só que você tem uma paz física. Você tem uma paz psicológica? Ah, minha cabeça funciona bem, tá? Beleza, então faz o xizinho. Ótimo, então vamos para frente. Você tem liberdade moral? Por exemplo, tem gente que quer entrar no seminário, mas tem filho aí no mundo. Aí você chega no seminário, o que fala para um cara que chega no seminário? Eu quero ser padre, mas tem 2 filhos espalhados, 3 filhos espalhados por aí. Cuidar da tua família. Vai cuidar da sua família.
já não é mais idôneo para ser padre, porque tem uns filhos que tem que crescer. Você fez o filho, mas eu tinha vocação. Se você tinha, então presta atenção, porque você já não dá mais, porque agora você viveu uma outra vocação. Seus filhos, ou pelo menos até 18 anos, você vai cuidar deles, aí depois você volta aqui e a gente vê. Entende? Você tem a liberdade moral e também dentro do campo moral e psicológico, você tem uma tranquilidade sexual nesse sentido? Você consegue viver a castidade? Né? Ou você é um doido, você é um maníaco, não consegue ficar perto da mulher, de mulher que já... Então você vai ser um padre como? Você vai se pular em cima das mulheres que vêm confessar com você? Você é louco? Né? E fica atento, porque esse tipo de pessoa aqui, meio doidinha, ou talvez muito promíscuo, não está apto nem a viver o casamento. Porque coitada da mulher desse maluco. Vai ser traída e acaba de cabo a rabo. Entende? Então, você é livre moralmente. Por isso que o projeto de vida, a gente fala isso para vocês. Olha, você é capaz de passar o discernimento sem ficar se enroscando aí com mulher e com homem? Você é capaz de deixar o seu coração livre para você escutar a voz de Deus e estar livre para responder? Ou você está sempre lá enroscado com alguém? É aquilo que a gente fala, né? Poxa, estamos no projeto de vida, né? Então eu tenho que ter o coração livre. E se Deus me chama a uma outra coisa? Aí como que eu vou fazer se eu já estou namorando, isso e aquilo? Existem casos, tipo o Mateus, né? Que está namorando, mas eles estão aqui dentro, estão entendendo o que Deus quer. Então já teve outros casos também aqui. Não é que a gente fala, não, você não pode porque vocês estão namorando. Só que a recomendação para quem não está, igual São Paulo fala, né? Quem não tem mulher, fique nessa condição. É melhor para você discernir, né? Mas quem entrou aqui já nada impede de colocar em discussão. Será que é isso mesmo? Deus quer de nós isso? Aí se é isso mesmo, então a partir daqui vamos fazer direito então vamos fazer um discernimento de namoro, vamos caminhar para o casamento, que talvez seja isso que ele quer. Mas quando a gente é muito jovem, igual eles, é bom a gente se questionar, né? Isso ninguém está pedindo para eles não estar mais junto. Porque eu acho que pode surgir alguma confusão, né? Falar, mas e aí? Vocês sempre falaram para nós que não pode ter empenho afetivo, e aí agora tem 2 namorados aqui. Tem, porque eles já eram namorados. É diferente. Então vamos colocar os pingos nos i. Aí vocês entraram aqui sem ninguém. Aí chega aqui e começa a ficar assim, engraçando um com o outro. Fala, não, acho que você não está na pegada de entender. Você não é livre de coração para fazer discernimento nenhum. Você quer tanto namorar? Então vai namorar primeiro. Aí depois que você quebrar a cara, você volta e aí a gente faz o seu discernimento bem feito. Vocês entenderam o que significa não ter empenho afetivo? É cultivar essa liberdade para qualquer coisa que Deus me peça, eu esteja livre para fazer e não condicionado. E aí eu poderia ter falado só disso, mas vocês merecem mais. Aí eu falei a liberdade física, a liberdade interior, a liberdade que é essa afetiva, a liberdade moral. Então, como que você está orientando a sua vida para você conseguir encontrar o alvo? Padre, eu acho que eu estou num bom ponto agora. Eu me sinto serena no meu campo afetivo sexual, estou em paz, estou caminhando com Deus. Me sinto tranquilo no meu campo moral, porque eu não estou aí enfiado em pecado contra a castidade, pornografia, essas coisas todas aí. Não estou aí dando contra-testemunha aí, ficando com os meninos, com as meninas aí fora, falando que eu sou de Deus. Que bom! Então, você entende? Aí você vai começando a orientar a sua vida para você conseguir encontrar o alvo, porque você é a flecha. Se você foi projetado para uma coisa, não vai dar certo, você igual aquela escada que quer ser cadeira, ou a cadeira que quer ser escada, ou um trem. O trem foi projetado para andar onde? No trilho. Você vai colocar ele no brejo, ele vai andar no brejo? Não, o Jeep vai andar no brejo.
E nem todo carro anda no brejo, só o Jeep mesmo. Você vai colocar uma Ferrari para andar no brejo, você vai colocar ela na pista. Aí você vai extrair toda a cavalaria que ela tem. Porque ela foi criada para isso, ou para as ruas também. Entende? O cavalo, ele foi pensado para fazer aquilo que ele tem que fazer. Mas se você trata o cavalo como cachorro, não dá certo. Né? E aí você pode não ser o cavalo, não ser um cachorro, você pode ser o Filho de Deus, que vai fazer a diferença nesse mundo, vai encontrar o seu alvo, porque você é uma flecha nas mãos do Senhor. O arqueiro, ele quer te mandar lá naquele alvo que ele pensou, e não é necessariamente o que você se autodeterminou. Você entende, gente? Eu espero que pelo menos 10%, eita meu Deus, o espírito da caneta louca pegou também aí, né? Eu espero, agora a gente vai terminar, mas eu espero que alguma clareza tenha ficado no coração de vocês. Ou talvez não, mas pelo menos não vamos não vamos colocar na boca de Deus aquilo que a gente pensou. Se você não sabe, qual é o problema de você falar com humildade? Eu ainda não sei qual é a minha missão. Aí se você não sabe, onde que você pode trabalhar? Na liberdade interior que você tem. Alguma coisa me condiciona, eu não quero mais, eu vou trabalhar isso. Alguma coisa me atrapalha, eu vou tirar. Eu quero estar aberto. Né? Tem até aquela música, só um coração aberto é o que o Senhor deseja, não é? Só um coração aberto Deus quer. Aí depois Ele vai te falar. Só que se você olha a sua vida hoje e vê que você está enroscado no pecado, enroscado moralmente, enroscado afetivamente, enroscado na sua própria vontade e rígido à vontade de Deus, porque você acha que Ele é um carrasco. Vamos ser sinceros, você acha que você vai conseguir discernir bem a vontade de Deus desse jeito? O que vocês acham? Então, o que seria para nós esse momento do projeto de vida? É o momento da gente começar a trabalhar isso. Para que quando a gente chegar, né, começar a ficar mais sério, por exemplo, no segundo, terceiro ano de projeto de vida, vocês que têm aí 15 anos, vocês que estiverem chegando a 18, aí vocês começam a ter uma clareza maior. Você fala, poxa, agora eu estou livre. Se Deus me chamar para ir até para uma escola de missão, para me entender melhor lá, se não é uma carreira missionária que Deus me chama. E se não for isso também, vou passar aquele tempo lá, depois eu vou me casar, mas vou me casar com pelo menos alguém que já caminha com Deus, meu Deus. Alguém que também fez o mesmo caminho que eu. Aí você que é o protagonista. Uma vez que Deus te ilumina que é para casar, você vai escolher o homem lá e a mulher. E você vai ter que escolher. Você vai procurar no bar a sua esposa, você tá louco? Você vai procurar no botequim, vou pra balada, o que você quer? Vou encontrar minha namorada. Meu Deus, vai encontrar uns brucutu doido, né? Você quer encontrar uma pessoa de Deus, você vai na igreja. Você quer encontrar uma pessoa super de Deus que está na mesma pegada que você, então você vai encontrá-la num grupo que também ela também fez o mesmo caminho que você, de entender a vontade de Deus primeiro. Aí não tem como dar errado. Não tem como dar errado. Porque estão os dois na mesma direção, caminhando na mesma direção. Mas ficou claro, pelo menos, que existem quantos estados de vida? Vou fazer a pergunta. Quantos estados de vida existem, então? 2. Então, isso aqui é até interessante, porque se existe só 2, e você pega um caminho, um desses 2, é lógico que você vai colocar primeiro a consagração. Porque senão é que você vai primeiro namorar, depois você vai ver se você vai se consagrar. É estranho, você já vai mexer com a pessoa, coitado, né? Só que você pode primeiro tentar fazer experiências bonitas, tentar ver se não se Deus não te chamou a um amor maior que a consagração. E não precisa ter medo, porque existe só 2. Se você faz um até o fim e não é aquilo, o que é? É o outro. Você já discerniu. Não é que você precisa ficar provando, igual doce. Vem aqui. Não gostei muito. Não. Você vai se concentrar na vontade de Deus com todo o teu coração.
E deixar Deus te dizer, olha, é muito bom essa sua doação, esse seu ser de Deus, só que eu pensei para você isso aqui, ó, eu pensei que você se casasse. Aí deixa Deus falar para você, mas tenta dar ao máximo aquilo que Santo Inácio de Loyola falava que era oferta de maior valor. Aquilo que é mais significativo para mim, eu vou buscar enquanto eu ainda não sei. E aí uma vez que eu busco a vontade de Deus com todo o meu coração, Ele me orienta em qual vai ser o meio que eu vou usar, né? Que Ele pensou para mim, que é o estado de vida. Amém? Então existem 2 estados de vida, existem que é aquilo que chama de vocação, mas a vocação não é só o estado de vida. O estado de vida está a serviço da vocação. Qual que é a vocação mesmo? Amar. E aí a gente vai fazendo a escadinha. Para mim poder amar e ser livre de amar, eu preciso ser resolvido. Viver, existir, ter uma clareza da minha afetividade, né? E ser santo, buscar a santidade. Porque ninguém que não queira ser santo pode responder a Deus, né? A vocação. Então lembre-se disso, e a partir desse alicerce aqui que vai nascer, que Deus vai iluminando você. Só que se tiver algum defeito nesse alicerce, a casa cai. Aquela casa que é construída sobre a areia, né? Vem os ventos, vem a tempestade, o que acontece com a casa construída na areia? Cai. Então que tenha esse alicerce forte debaixo dos seus pés, e aí a vontade de Deus vai ser construída em cima de você. Amém? Então vamos ficar em pé. Vamos pedir a Deus, primeiro de tudo, que o espírito do Caicai saia do nosso meio. E depois eu vou pedir, se você quer, se você deseja isso, coloca a mão no seu coração, em vez de ficar panguando, olhando para os lados, fecha os seus olhos um pouco, entra dentro de você mesmo e peça com sinceridade agora a Deus. Fala, ó Deus, eu entendo pouco daquilo que é a tua vontade na minha vida, mas eu desejo estar aberto. E se hoje eu estou percebendo, e se hoje eu percebi que tem algum freio, algum bloqueio, alguma coisa que ainda não me faz livre para que eu possa entender a sua vontade, tira, me ajuda a resolver, me ajuda a orientar o meu coração, a minha alma, a minha vida, né, as minhas escolhas, para que eu possa perseguir essa vontade de Deus, o meu alvo que é o teu alvo. Me ajuda, Senhor, a ser livre para amar, livre para fazer a sua vontade, livre para dizer sim a qualquer coisa que o Senhor me peça. Coloca no meu coração essa santa indiferença, Deus.